Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 16 de maio. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento do escritório Cashwise da XP, né? Um escritório vinculado à XP Investimentos. Então, fica o convite para você que ainda não tem conta na XP, vem para Cashwise e venha ser XP. Entre em contato comigo aqui, tem meu perfil no Instagram aqui na descrição. Você pode mandar uma DMzinha, a gente marca uma reunião sem problema algum. Beleza? Bom, seguindo a nossa pauta, aqui a gente vai falar do mundo, né? Ainda mais porque o nosso Ibovão da Massa ontem teve uma subida, teve a sua parcela ali pela Vale, né? Nossa querida Vale, até porque o minério ontem deu aquele alívio para a gente. Hoje mantém aí esse alívio, né? O minério subindo 1%, então não é o quanto nós gostaríamos que estivesse subindo, porém foi o que deu para subir. Bom, depois que o minério de ferro subindo, nós temos aí, vamos falar da Ásia. A Ásia está majoritariamente no campo negativo, estava num misto ali, nós temos simplesmente somente dois índices na Ásia que fecharam positivo, que foi Nikkei no Japão, fechando 0,73%, e o KOSPI da Coreia, que fechou praticamente neutro ali, e Taiwan, que fechou com 1%. Então, o destaque vai ser para Taiwan, aí, subindo 1,28%. O restante fechou no campo negativo. Saíram os dados macroeconômicos da China, como vendas no varejo, né, que aumentaram ali 18,4%, mas ficou abaixo da previsão dos economistas, que previam ali uma subida de 21%. A produção industrial subiu 5,6% na comparação anual, né? Então, assim, mesmo com as subidas, vieram um pouco abaixo do que estavam esperando, do que tinham de expectativa, porém subiu, certo? Mas aí o mercado ele espera que a China volte ao patamar que estava pré-Covid, né? Então, essa questão, essa linha esse divisor de águas, né, que foi a questão do Covid, ainda mais na China, isso preocupa bastante porque a China é uma força motora no mundo muito forte, né, em termos de demanda de commodities, em termos de exportação de material acabado, né? Então, isso acaba movimentando a economia no mundo afora. Por isso que as atenções se voltam muito para a China, beleza? Bom, falando de Europa, a Europa ficou aí num misto, né? Estava levemente positivo, teve aí os indicadores, né? A prévia do PIB, então a economia teve uma expansão meio que modesta, né? 0,1% aí só de aumento nessa leitura do PIB da zona do euro. Tiveram outros indicadores que tiveram a leitura ali na zona do euro, isso acabou não animando tanto assim os mercados. Até porque a Europa ela fica olhando muito mais hoje, e não só a Europa, mas o mundo todo, exceto o Brasil, porque o Brasil a gente tem a nossa preocupação fiscal também, certo? Mas a questão da negociação do aumento do teto de gasto no Congresso norte-americano, né? Então, os Estados Unidos, os futuros norte-americanos já estão em baixa, né? Vamos botar assim. Então, nós temos ali o futuro S&P com 0,20 de queda, nós temos o futuro Nasdaq com 0,06 de queda. Então, isso acaba preocupando um pouco mais, né, os investidores. Tanto é que no pré-market norte-americano nós já temos ali os futuros americanos em queda, e nós temos ali também os tesouros, né, os treasuries ali de 10, de 30 anos com rendimento negativo. Isso mostra o que quando a gente tem os futuros americanos caindo e os rendimentos dos treasuries caindo, uma busca maior por segurança, né, na renda fixa. Então, os investidores correndo um pouco mais para a renda fixa. Bom, o que movimenta lá nos Estados Unidos, além da discussão de subida, manutenção ou início de corte da taxa de juros pelo Fed, né? Ontem nós tivemos alguns Fed Boys falando ali, né? Então nós tivemos o Bosque falando, nós tivemos o Khashoggi também falando, mencionando que ainda não seria um momento de interromper esse aumento da taxa de juros, certo? Então eles já botam isso nas suas falas. Então, já dá indício de que o Fed pode ser que não venha a parar o aumento. Então, porque na precificação da CME, eu falei um tempo atrás, né, em alguns giros de mercado atrás, né, a gente não tem a memória de elefante, que a CME já estava precificando uma manutenção da taxa de juros, né, uma parada, uma interrompida de subida da taxa de juros.
os Fed Boys, os dirigentes do Fed, já estão mencionando que não é momento de parar o aumento da taxa de juros. Com isso, pressiona ainda mais a questão da dívida norte-americana. Por isso que a Janet Yellen e o Biden vêm conversando constantemente, né, em suas entrevistas, mencionando que precisa ser negociado, né, e votado, no caso, no Congresso, o aumento da taxa do teto de gasto, certo? Sobre o teto de gasto, a Yellen falou ontem, vou trazer aqui uns trechos, né, das falas da Yellen, para vocês se situarem o que aconteceu, né? Então, Yellen reiterou que o Tesouro pode ficar sem recurso a partir do dia 1º de junho, né? Se o teto da dívida não for elevado. Então, tem essa corrida, a gente já está aí basicamente na metade de maio. Então, a partir de 1º de junho, pode ser que o Tesouro fique sem recursos para poder saldar as suas dívidas, pagar as suas dívidas, ou seja, pode vir a ter o risco de um default, né, de um calote, aumenta. A Yellen também mencionou esperar até o último minuto para elevar a taxa elevar o teto da dívida pode causar sérios danos, certo? E nós temos ali a Yellen terminando falando que o custo dos empréstimos aumentaram muito para os títulos de vencimento de junho. Então, o aumento da taxa de juros, isso impacta na dívida do Tesouro, certo? Então, isso tudo acaba trazendo uma pressão muito forte para a economia norte-americana, certo? Então, a gente vê a economia norte-americana subindo taxa de juros para controlar a inflação, porque apesar de ter tido uma desaceleração, não teve aquele arrefecimento como gostaríamos que tivesse, né? Como o Fed gostaria que tivesse, porém, a inflação começa a ceder um pouco mais, certo? Começa a ceder um pouco mais. Mas como o Fed vai manter o seu aumento da taxa de juros, isso preocupa mais os investidores, porque isso vai impactar diretamente na dívida americana, beleza? Bom, vamos falar agora aqui do nosso Brasilzão. A gente nem falou do petróleo, vou falar aqui rapidamente do petróleo. Petróleo que está ali em baixa, está cedendo, então 0,35 de queda. Nós temos ali os tesouros, nós já falamos, o ouro também está em queda. Cadê nosso querido ouro aqui? Está aqui, está caindo ali 0,43%, né? Então, simbora para... Opa, deixa eu trazer para cá. A gente vai trazer para vocês o nosso Ibovão da massa, né? Vamos falar aqui do nosso querido Ibovespa. Ibovespa que subiu aí 0,52%, né? Então foi bem positivo. Chegamos ali na casa dos 109 mil pontos, né? Conforme eu falei, se ganhasse ali os 109 mil pontos, vamos chegar ali que é a próxima região de resistência, os 110 mil pontos. Aqui, ganhando esses 110 mil pontos, a gente tende a vir para os 114. Isso aqui no diário, a gente já ganhou a média móvel de 200 períodos, que é uma região importante de briga. Nós temos ali no semanal, travetando, parando literalmente ali na média móvel de 200. Por que, Vinícius, que a média móvel de 200 no semanal e no diário estão muito próximas? Porque nós estamos num mercado lateralizado. Então, naturalmente, o semanal e o diário, como a gente está falando de poucos períodos de diferença, a gente vai ter aí as médias móveis de 200, que é a que se move mais lentamente, muito próximas uma da outra, entendeu? Então, por isso que ali fica uma região que era dos seus 104, dos 105, né? Vamos botar ali, era 105, isso, 105, 106 mil pontos, né? 107 mil pontos aqui aos 110 mil pontos, aos 109, 110 mil pontos, beleza? Então, fica bem próximo. Então, aqui é uma região de briga. Se a Petrobras ontem tivesse tido um desempenho diferente, pode ser que nós tivéssemos aí uma subida muito mais forte. Então, pode ser que ganhando essa região aqui, o Ibov venha a subir mais forte. Só que a gente já vem, voltar ali para o diário, a gente já vem de diversos pregões de alta, né, sem respiro. Então, é natural que venha fazer um respiro, né, e depois voltar a fazer novas máximas. Esse é um movimento natural, beleza? Vamos falar aqui da nossa doleta. A doleta que cedeu forte também aí, né, 0,63% de queda. Batendo aí seus 4,91, né? A nossa doleta. Vou botar aqui no mensal. A gente vê como é que tá aí
perdeu aí a média móvel de 200, né? Tá numa região ali que era uma antiga resistência. Vou tirar essa linha daqui para facilitar a nossa leitura. Pode vir a buscar aí os 4,50. Na verdade, o dólar, quando perder esses 4,90 aqui, esses 4,910, pode vir a brigar no 4,700 ainda, né? Que é um outro ponto ali de briga, né? Então é uma outra linha de suporte. Então pode vir a brigar ali, que é uma faixa de preço importante para o dólar também, né? É uma faixa de preço importante para o dólar, o 70 ali, 4,70. Então pode vir a buscar. Tem cenário? Tem cenário para ir buscar ali, né? Então não se assustem que pode ter Disney, né? Nossa querida Vale subindo 1,4%, dando aquele alívio, porém não ganhando a média móvel de 20 períodos. Não ganhando a média móvel de 20 períodos. Cenário para subir, se o minério de ferro der o alívio, pode ser que venha a subir. Vamos falar aqui um pouco, separei alguns balanços, né? Ainda mais do nosso Banco do Brasil. O Banco do Brasil reportou seu lucro recorrente aí de 8,5 bi no primeiro trimestre de 2023, uma subida aí de quase 30% frente ao mesmo período do ano de 2022, né? Então, a galera que estava batendo o Banco do Brasil porque agora entrou o governo de esquerda, não quero ser sócio de governo. Gente, o Banco do Brasil tem 200 anos. Já passou por governo de esquerda, de direita, de centro, de inclinado, para cima, para baixo. Já passou por diversos tipos de regime. E está vivo. Então, e sempre mostrando lucros e resultados recorrentes. Então, parem de analisar empresas mediante a política. Uma coisa é seu viés político, outra coisa é seu dinheiro, certo? Então, analisem as empresas pelos fundamentos. Então, mesmo que tenha a questão de governo A ou governo B assumindo, não saiam vendendo ações à torta e à direita. Claro que você precisa analisar o setor, os fundamentos macroeconômicos que aquela gestão pode ter, mas vai controlando a sua exposição ao risco. Não simplesmente saia de um e vá para outro, porque uma hora ficou muito interessante a renda fixa, aí todo mundo sai de ações e vai para a renda fixa. Daqui a pouco a taxa de juros cai, agora as ações é a menina dos olhos, aí sai todo mundo de renda fixa e vai para as ações. A questão é equilíbrio da sua carteira. Você precisa entender qual é o seu perfil de investidor para você poder equilibrar a sua carteira. O quanto você vai botar em pré-fixado, o quanto você vai botar em pós, o quanto você vai botar em inflação, o quanto você vai botar em ações de dividendos, ações de crescimento, ações dolarizadas, fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários, quanto você vai se expor em papel, quanto você vai se expor em tijolo. Ou seja, você precisa entender o seu perfil de investidor, por isso que é importante você entrar em contato com o seu assessor, você ter contato constantemente com o seu assessor para discutir com ele o seu perfil e moldar a sua estratégia, certo? Para evitar que você fique pulando de galho em galho de tempos em tempos. Assim você só vai queimar dinheiro e você vai tirar todo o ponto, né, crucial, que é o crescimento e a rentabilidade da sua carteira. Você não vai conseguir extrair o melhor da sua carteira, dos seus investimentos. Faça o seu patrimônio ficar dentro de uma estratégia e, claro, essa estratégia ela vai se moldando, vai mudando conforme os ciclos de mercado, né? Mas não é agora é renda fixa e agora é renda variável. Então não fica assim, estou com frio, estou com calor, que assim você vai se lascar aí no mercado financeiro. Aí você não vai ter um bom resultado. Beleza? Banco do Brasil subiu aí mais 0,5%. Nossa transmissão paulista subindo também mais 0,73%. Mas a nossa querida Petrobras, depois que foi mencionado que vai ser revista a questão dos preços da Petrobras, a paridade de preço, isso acabou preocupando os investidores. Estão fazendo aí a Petrobras uma cedida, um pouco ali nos preços. Foi natural, não tem problema algum,
Tem espaço para essa cedida? Tem, porque a gente está vendo aí de uma bela pernada de alta, subimos, depois caímos, fizemos mais uma alta aqui, né? Que foi praticamente sem respiro, e depois tivemos um candle aqui formidável depois ali dos balanços da Petrobras, da publicação dos dividendos. Então todo mundo comprou ali, subindo 3%, e depois tivemos mais uma alta ali na casa de 3%. Ou seja, essas duas altas aqui, ó, tivemos aí praticamente 8,6% na nossa querida Petro, beleza? Mostrar para vocês aí como ficou o portfólio do Ibovão da Massa, só por ordem de grandeza, nossa querida Petro cedendo 2%, nossa querida Vale subindo 1%, então trazendo aí o Ibovão da Massa para cima. O setor financeiro, somente BBSE, que teve aí uma queda na casa de 6% aí. Mas tivemos o Bradescão da Massa subindo, os bancos estavam subindo, mas somente a questão das seguradoras que tiveram essa queda. E a nossa querida Petro, que acabou cedendo muito do que deveria ceder. Show? Bom, vamos falar aí do nosso calendário. O calendário de hoje, que nós tivemos aí os dados lá na zona do euro, né? Então, a variação dos pedidos de seguro-desemprego, tanto no Reino Unido, que teve uma subida, teve uma alta, taxa de desocupação no Reino Unido subiu também, teve um aumento na taxa de desemprego. Nós temos hoje as vendas no varejo, exceto os automóveis, lá nos Estados Unidos, então é bom ficar atento, porque isso vai impactar na questão da taxa de juros norte-americana. A produção industrial, temos o discurso do Bostic, que é um dos Fed Boys. É bom também entender como são as sinalizações. Outros já mencionaram que não é momento de parar o aumento da taxa de juros norte-americanas, então isso acaba preocupando os investidores, porque pressiona a dívida norte-americana. Beleza? Depois nós temos aqui o estoque das empresas, produção industrial. Então, se os estoques das empresas vier alto, quer dizer que tem um arrefecimento, né, junto com a venda do varejo. Se a venda do varejo aumentar e o estoque vier mais baixo, quer dizer que está tendo consumo. Caso o estoque das empresas estiverem altos e a venda de varejo também veio alto, quer dizer que as empresas compraram demais. É uma ineficiência de compras, né? Não seria uma eficiência de vendas. Beleza? Tem o discurso do Williams, que aí já são às 1h da tarde. E a variação aí do petróleo bruto API. Aqui é interessante a gente analisar devido ao impacto do preço no petróleo, né? Isso vai impactar no preço do petróleo e pode impactar na nossa querida Petrobras. Beleza? Bom, pessoal, esse é o giro de mercado de hoje. Fiquem muito atentos. Tem a questão do arcabouço fiscal. Já começou, o Cajado já deu a divulgação ontem do texto, né? Deixa eu pegar aqui, né? O Cajado falou ontem, né? O relatório final do novo arcabouço fiscal foi apresentado, né, há pouco, né? O deputado Cláudio Cajado fez a sua apresentação, prevê algumas mudanças na regra de correção do limite de despesas, né? De acordo com a proposta, esse limite será corrigido pela variação do IPCA. Era o que acontecia antes lá no governo Bolsonaro, né? No período de 12 meses encerrado em junho, né, do exercício anterior, ao que se refere à lei orçamentária acrescido da variação real da despesa. Beleza? Bom, então fiquem atentos à questão do arcabouço fiscal. Tem a divulgação hoje, né? A Petrobras deve falar aí sobre definir a questão da sua política de preço, então fiquem atentos, vocês que são investidores na Petrobras, fiquem atentos a isso, porque pode sair alguma coisa, beleza? Então, forte abraço, pessoal, muita atenção com o dinheiro de vocês, muita atenção com o capital na formação da carteira de vocês, conforme eu falei anteriormente, beleza? Então, fiquem todos com Deus e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!